triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graça e paz, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, trilhando os caminhos da graça do Senhor. Hoje nós temos o testemunho do irmão Rafael, algo extraordinário que o Senhor fez na vida dele. E gostaríamos muito de abençoar a sua vida. Eu quero deixar um texto para que possamos ler sobre esse Jesus maravilhoso. O texto que eu gostaria de ler é o Salmo 116. E a Bíblia nos diz assim, o salmista ele começa dizendo assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Nós encontramos um salmista que estava cercado em angústia de morte. E nesse desespero ele invocou ao Senhor. E no versículo de número 12, ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E o versículo de número 17 diz assim: oferecerei ao Senhor ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Em outras palavras, está dizendo assim: olha, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez comigo, eu te darei sacrifício de louvores. E é justamente isso. Essa é a história do irmão Rafael. Por tudo aquilo que o Senhor fez com ele. E nós iremos hoje meditar no Jesus que toca aqueles que o invocam. Certa feita, Jesus passava ali pela cidade de Naim, Lucas capítulo 7, e uma viúva que tinha um filho apenas corria para sepultar o seu filho quando Jesus parou, e a Bíblia diz que ele tocou a esquife. E não é normal um justo, um homem judeu, tocar em algo morto porque ele se tornaria impuro. Mas a verdade, Jesus nunca se tornou impuro. Tudo que ele tocava se tornava puro, e aquele menino que estava morto voltou a viver. Em Lucas capítulo 5, chega um leproso diante de Jesus, e ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, tocou naquele leproso. E não era possível tocar no leproso, porque quem tocasse no leproso ficaria também contaminado. E aí Jesus toca nele e diz assim: eu quero, fique limpo. E na mesma hora, aquele homem ficou limpo. Em outra passagem, Jesus, em Mateus capítulo 20, está saindo de Jericó, e a Bíblia diz que 2 cegos começam a invocá-lo e clamar por misericórdia. Ele chama os cegos. E ele pergunta ao cego: o que é que vocês querem que eu faça por vocês? Nós queremos ver. E a Bíblia diz que Jesus toca nos olhos deles, e eles passam a ver.
Todas as vezes que Jesus nos toca, Ele nos cura, Ele nos ressuscita, Ele nos traz, Ele nos purifica. Jesus, Ele é capaz de nos dar visão, nos purificar dos nossos pecados e nos ressuscitar da nossa morte espiritual com um toque. E hoje você vai ver o toque de Jesus que mudou a vida de Rafael. Rafael é um homem de Deus, um homem de testemunho, e eu tenho o prazer de estar aqui com ele hoje. Ele está aqui com a sua noiva, nós estamos aqui com o irmão Gabriel, e acima de tudo, estamos aqui na presença de Deus, que o Senhor possa tocar em você através desse testemunho. Rafael, fica à vontade, em nome de Jesus. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Minha história começou há 13 anos atrás, aproximadamente. Eu sempre tive dores nas costas, em sua maioria, nada muito grave, nada muito extenso. Passava com qualquer medicamento, qualquer remédio e tal. E, à medida que o tempo foi passando, as dores foram aumentando, foram piorando, até que chegou um belo dia que eu simplesmente acordei e não pude mais me levantar. Naquele momento, passou tudo pela minha cabeça, menos que eu ia ficar bom. Me dirigi ao médico, o hospital aqui um pouco sem recurso. A médica disse: olha, eu não posso fazer nada por você, eu só posso lhe pedir para que você procure alguém, um médico de sua confiança, alguém mais com um recurso um pouco maior e tal. Assim, eu fui a um médico amigo meu, em Jequié, já me tratava com ele há algum tempo, e chegando lá, ele disse: olha, deve ser uma hérnia de disco, alguma coisa não muito grave. Fiz um tratamento, 3 meses, fiquei bom, e voltei para casa. Nesse meio tempo, depois de 3 meses que eu estava bem, começou a piorar, novamente. Começou a piorar, procurava um médico, é tal coisa, procurava outro, é tal coisa. No final das contas, eu cheguei a 16 médicos diferentes. Voltando para esse mesmo médico, já um pouco desanimado, já depois de 2 anos de dores intensas, sem solução, sem uma definição do que era, ele disse: olha, eu já eliminei tudo que eu podia achar, acreditar que fosse, e o que eu posso fazer agora é procurar algo mais grave, algo que eu não queria que precisasse procurar. Eu disse: tudo bem, o que podemos fazer, né? E assim foi. Ele pediu alguns exames, fiz os exames, tal. Depois de um mês, voltei para ele. E aí ele olhou os exames e disse: olha, infelizmente, eu não posso fazer nada aqui agora. Eu vou lhe encaminhar para um amigo meu especialista em Salvador, e lá ele vai dizer o que pode e o que não pode ser. Assim, fiz. 3 meses depois, fui para esse médico em Salvador e é coisa de Deus. Chegando lá, eu não precisei nem dizer o que era, nem o médico não tinha falado nada com ele. Quando eu entrei no consultório, ele olhou para mim e disse: você sente isso, isso e isso. Aí eu disse: o senhor está certo. Ele disse: senta aqui que eu vou avaliar seu caso. Aí olhou os exames, uma pasta enorme de ressonâncias, exames de sangue, etc. Aí ele disse: olha, eu tenho 2 coisas para lhe dizer, e nenhuma das 2 é boa. Primeiramente, pela medicina não tem cura, que já para mim já foi um susto. E segundo, você vai sentir dor 24 horas por dia durante o resto da sua vida. Ouvi isso aos 22 anos, uma pessoa com a vida toda pela frente, não foi fácil. Eu saí do consultório totalmente desanimado. Ele já tinha solicitado outros exames. Aí ele disse: olha, eu não vou nem querer que você venha para cá, porque só a viagem, o transtorno de ir e vir, é prejudicial para você. Aí ele me indicou outra médica, com quem eu comecei a me tratar. Nesse meio tempo,
tratamento ele foi agressivo, ele foi muito forte, teve efeitos colaterais que, para a maioria das pessoas, eu não sei como é que eu poderia descrever, mas para vocês eu posso dizer que as dores que eu sentia eram tão intensas que às vezes no momento de angústia eu orava e pedia para Deus para me levar. Eu dizia, me leva, porque a dor é insuportável, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais perspectiva. E foi passando. Tive a primeira pneumonia, depois tive a segunda, e no fim das contas, tive várias. E em uma dessas vezes, internado, eu estava no quarto e tinha um senhor do lado, no quarto ao lado. Ele ouvindo meus gritos, meus gemidos durante a noite, ele levantou-se, eu nunca vi aquele senhor na vida. Ele levantou, foi ao meu quarto, chegou na porta e disse, irmão, eu não sei o que você está passando, não sei o que você tem ou o propósito de Deus, mas não desista, porque Deus tem algo de bom e um propósito em sua vida. Tudo isso que você está passando vai servir para mostrar a glória dele. E eu guardei aquilo para mim. E naquele momento ele disse, eu posso orar por você? Eu disse, pode, claro. E ele Deus tem algo de bom e um propósito em sua vida. E aquele salmo me marcou. Eu me apeguei. E sempre ali buscando, nunca desisti. Depois disso, sempre com isso em mente, com essa fé, aí eu passei por outra crise, caí, desloquei o quadril, e nos momentos de agonia, eu confesso que eu tive a chance, tive os meios de acabar com minha própria vida. Eu tinha os meios, que o medicamento que eu usava, assim como muitos amigos, infelizmente meus, fizeram durante esse processo, eu podia ter feito. Eu podia, me deu vontade, eu confesso. Eu cheguei a pegar o frasco com um suprimento de comprimido para um mês, eu queria tomar todo imediatamente. Certamente aquilo ia me matar. Quando eu estava com um copo d'água e o frasco na mão, eu me lembrei da palavra daquele senhor. E aquilo naquela hora tocou no meu coração e disse, não, eu não posso dar essa chance para o inimigo, eu não posso me deixar vencer sem pelo menos lutar até acabar todas as minhas forças. E aí eu deixei, tomei o remédio, que era a dose recomendada, e deixei o restante. Mas algo em mim ficava inquieto. Sempre tinha algo incomodando, eu não podia fazer nada, não podia sair de casa, era praticamente de casa para o médico, do médico para casa, só isso. Essa era a minha vida. Antes disso, de tudo isso, durante um congresso profissional e tal, um fim de semana, passei 3 dias, tal, em Feira de Santana, na volta, eu praticamente infartei, antes de sair de feira. Eu sentei no ônibus, fiquei ali parado, com aquele cansaço, aquela agonia e tal. E o amigo meu disse, você não está bem. Aí eu disse, não, só estou um pouco cansado. Ele disse, não, você não está bem. E me levou para o médico, para o hospital. Chegando lá na emergência do hospital, a última coisa de que eu me lembro é dando entrada. Quando eu acordei um tempo depois, eu estava numa cama, cheio de aparelhos ao redor, com a pressão oscilando, e um médico em pé ao meu lado dizendo, se você viaja, você morria no meio do caminho. Isso foi um dos primeiros livramentos que Deus me deu. E depois de tudo isso, durante o tratamento da doença, eu confesso que tinha momentos que não tinha ânimo nenhum, não queria sair de casa, não queria ir ver ninguém.
eu me fechei dentro de mim e ficava, meu Deus, o que será de mim? Nunca perguntei o porquê, eu sempre perguntava aonde eu iria chegar com tudo isso. E já depois de 2, 3 anos, um amigo meu disse, não, vamos na igreja e tal. Aí eu disse, vamos. Nessa época eu já estava começando a voltar a andar. E indo para a igreja, eu comecei a sentir uma paz, algo que eu não sentia há muito tempo, um alívio. Só que, infelizmente, a doença ela tem esses altos e baixos. Então, praticamente eu não podia ir. Quando eu ia, eu às vezes voltava no meio do culto, mas sempre com aquele desejo de querer mais, de buscar mais, de ter mais o Senhor na minha vida. E até que um dia eu disse, não, eu vou para a igreja hoje, nem que eu vá me arrastando. Aí meu amigo me buscou e tal. Na igreja, naquele momento todo ali, eu quieto, nas minhas orações, eu disse, Senhor, eu não sei o que Tu quer de mim, não sei o propósito de tudo isso, mas eu quero ir para Ti. Aí aceitei a Jesus e comecei a buscar. Até que um belo dia a médica me chama e disse, olha, temos que refazer os exames e tal. Fizemos. Ela disse, infelizmente, seu problema está progredindo, está avançando, os remédios já não fazem mais efeitos. Aí eu olhei para ela e disse, e agora? O que é que podemos fazer? Como é que a gente vai fazer? Então ela disse, podemos tentar outros, só que são mais fortes, são mais agressivos. E eu disse, eu não tenho muita opção, então vamos fazer. Comecei o tratamento, perdi peso, ganhei peso, inchei, desinchei, caí cabelo, quebrei pé, tudo isso por efeito dos medicamentos. Era basicamente uma quimioterapia. Era tão forte que às vezes eu levava 40, 50 minutos, 1 hora para eu conseguir levantar, sentar e sair da minha cama. Para um jovem de 25 anos, levar 1 hora para sair de uma cama pela manhã, sem poder se ajoelhar, sem poder correr, sem poder andar, sempre dependendo dos outros para tudo. Naquele momento eu confesso que eu duvidei, eu tive dúvidas, mas nunca desisti, porque eu sempre guardei a palavra, sempre algo me dizia, não, você vai vencer, não importa se leve 20, 30, 40, 50 anos, mas o seu milagre vai chegar, algo me dizia isso. E depois de um tempo, eu comecei a namorar e tal, e comecei a frequentar uma igreja um pouco mais longe do meu bairro, mas me senti acolhido por essa igreja e comecei a frequentar. Aí recebi o batismo em 2019, no final de 2019, e no começo de 2020, pouquíssimos dias antes da pandemia, teve um congresso. No domingo anterior a esse congresso, que começaria na sexta-feira, eu tive uma febre, fiquei desanimado, e tal. Fui ao médico, o médico também não sabia explicar o que era. Aí um pouco de tosse, ele disse, olha, vamos fazer um raio-x por segurança, vamos começar com antibiótico para prevenir. Tudo bem, isso na quarta-feira. O congresso começava na sexta. Na sexta eu estava em um ponto, irmãos, que até a roupa para vestir, quando encostava no corpo, era como se alguém me batesse. Era como se alguém naquele momento pegasse um cacetete e me desse uma surra. Era a sensação que eu sentia naquele dia. Mas eu disse, eu vou para a igreja. Nem que eu suba a ladeira me arrastando, mas eu vou. E fui. Chegando lá, começou
o culto e tal, todo mundo orando, aquele espírito de oração, e eu ali, sentado no banco, com dor e pedindo a Deus para que pelo menos aliviasse. Naquele dia, eu não consegui nem levantar, nem para louvar. Eu fiquei sentadinho, porque eu não aguentei. Com febre, com dor, o remédio não estava fazendo efeito, com tosse. Enquanto o pregador chamou a todos para ir à frente para orar, eu fiquei sentado no meu banco. Poucas pessoas sabem isso que eu vou falar agora. Mas enquanto todo mundo estava na frente e eu estava no meu banco, sentado, inclinado, de olhos fechados, eu senti alguém passando as mãos. Só que não era simplesmente passar a mão. Era uma mão quente. Era algo sobrenatural. E à medida que a mão ia passando nas minhas costas, eu ia me sentindo aliviado. Eu ia sentindo um alívio, algo tomando conta de mim. Eu não sabia explicar o que era, mas era uma sensação boa, porque pelo menos a dor ia diminuindo. E eu de olhos fechados e aquela mão passando. Quando terminou a oração e tal, eu olhei para trás, eu olhei ao redor, não tinha ninguém do meu lado. E eu fiquei, digo, não, só pode ser, é Deus agindo. E aí terminou o culto e tal, todo mundo já estava se dirigindo para a saída. Aí uma irmã disse assim, pastor, ele não pôde ir à frente porque ele não conseguiu. E eu confesso que naquele momento, eu realmente estava muito mal. Porque para eu me levantar e me dirigir até o pastor, foi dolorido para mim. Muito dolorido para mim. Quem me acompanhou, quem estava do meu lado, quem sabe um pouco da minha história, vai entender, porque foi duro. Aqueles 10 passos, para mim, pareciam 10 quilômetros. E aí o pastor disse, o que é que você tem? E eu comecei a dizer, tem um problema na coluna, um problema nos ossos, problema nas veias, nos nervos e etc e tal. Aí ele disse, você crê? Eu digo, eu creio. Você acredita? Eu digo, acredito. Então feche seus olhos, que você verá. E assim eu fiz. Foi a última coisa que eu ouvi na igreja, foi isso. Quando ele começou a orar, eu simplesmente saí de mim e fui levado para um lugar que eu não tenho como descrever. É algo uma visão tão maravilhosa, tão linda, tão incrível, que eu não tenho palavras, não sei como descrever. Mas eu sentia alguém me carregando nos braços, porém eu não via a pessoa, eu não conseguia ver o rosto de quem me carregava. E à medida que ia me carregando, ia subindo uma colina florida. E à medida que ia subindo a colina, as dores iam sumindo. Eu estava leve. No alto da colina, quem me carregava nos braços me colocou de pé e disse, deste ponto em diante, você vai andando sozinho. E naquele momento, eu comecei a sentir algo mudando dentro do meu corpo, no meu físico. É incrível porque a gente sente, a gente consegue sentir o nosso corpo mudando, a gente percebe que tem algo acontecendo. E quando eu voltei a mim, eu escutei a voz do pastor gritando, levanta. Quando eu abri o olho, que eu coloquei a mão, que eu senti o chão na palma da minha mão, e eu percebi que eu estava deitado no chão, eu comecei a chorar, porque depois de 12 anos eu consegui deitar no chão. Depois de 12 anos eu consegui me levantar sozinho do chão, sentar. E foi algo tão incrível, tão marcante, que eu levantei, eu via o rosto das pessoas que estavam ali na hora, olhando para mim, com aquele olhar pensando, o que é que aconteceu? O que é isso? E ele olhou e disse assim, você não está sentindo mais nada? Eu disse, não. Você conseguia correr? Eu disse, não. Ele, então corra. Eu corri até o fundo da igreja e voltei.
Tinha uma amiga minha que estava com a filhinha dela no colo. Ele disse: você aguentava pegar uma criança dessa no colo? Eu disse: nem sonho. E de bom grado, eu estendi os braços e a criança veio a mim. E eu consegui. Pela primeira vez, depois de mais de 10 anos, sem conseguir levantar 1 quilo, seja do que fosse, para eu conseguir pegar uma criança no colo, para mim, foi incrível. E aquilo foi tomando conta de mim, foi criando uma paz, e eu saí atordoado. Crendo e ao mesmo tempo um pouco de dúvida, porque até o momento em que você diz assim, não, eu só vou ter certeza no dia que eu tiver alguma prova, e eu queria esta prova. Aí guardei isso para mim. 6 meses depois, mais ou menos, eu voltei à médica, que fazia o tratamento comigo, e desse dia em diante, irmãos, eu não precisei tomar mais nenhum medicamento para dor. Nenhum. Para quem chegou a tomar 18 comprimidos, 3 vezes por dia, de um dia para a noite, não precisar colocar uma pílula mais na boca. Eu só posso dizer que foi obra do Espírito Santo, de Deus. Quando eu fui no médico e eu entrei na sala, ela olhou para mim e ela disse: eu não sei o que foi que você fez, eu não sei o que você está fazendo, mas continue. Porque você entrou no meu consultório e eu não lhe reconheci. Aí eu disse: não, eu vim para que a senhora visse com os seus próprios olhos. E eu quero, se possível, uma ressonância para eu provar, para eu ter a prova física. A minha primeira ressonância que eu tinha feito, antes, 2, 3 anos antes, eu praticamente não era para eu nem andar. Quando eu entrei na sala para fazer a ressonância, o técnico em radiologia veio, olhou, ele disse assim: eu lhe conheço, eu estou lhe reconhecendo, você chegou aqui com andador e com muita dificuldade. Eu digo: sim. Aí ele disse: não, você é outra pessoa. Fiz o exame, ele, ao sair da sala, ele olhou para mim e disse: rapaz, em mais de 15 anos de profissão, é a primeira vez que eu não sei explicar o que aconteceu com um paciente meu. Eu não sei dizer o que houve, porque o seu exame anterior e o seu exame de hoje são de 2 pessoas completamente diferentes. Se eu encontrasse você na rua hoje, eu não lhe reconheceria. E aí, fui levar o resultado para a médica, ela olhou para mim, olhou de novo e disse: eu não tenho mais nada para fazer com você, não. Você está de alta. Você pode ir, pode fazer, viver sua vida, o que você quiser. Pode fazer tudo. Tudo que você não podia fazer antes. De hoje em diante você pode. E eu ouvi da boca de um médico que ele não sabe explicar o que é isso, o que aconteceu. Não tem nada que pague, não tem nada que compense isso aí. Ouvi um médico dizer que em todo o conhecimento dele, em tudo que ele estudou, ele não sabe dizer o que houve com o paciente e simplesmente a doença sumiu, evaporou. Foi retirada de toda a parte do corpo. Então é algo maravilhoso. É algo que só quem acompanhou sabe. Mesmo eu não podendo descrever a sensação para vocês, o que eu posso dizer é: não percam a fé. Não desanimem. Do mesmo modo que eu, mesmo com dor, mesmo tendo todas as razões para não continuar, tendo todas as oportunidades, o que eu posso dizer é isso: continue. Está ruim hoje? Tá. Mas se você virar a cabeça e olhar para trás, você vai ver 10, 15, 20 mil pessoas piores, em situações piores, mas que nunca desanimaram. Em momento nenhum, a gente pode desanimar. A gente pode se abater. É difícil? É. Eu confesso, porque ouvi das pessoas dizerem assim: não desanima. Para quem não está com dor, é fácil. Da boca para fora é fácil.
Mas para quem sentia dores à noite, que gritava, que não dormia, que era remédio atrás de remédio e nada aliviava, e de uma hora para outra, você vê o agir de Deus, você vê a sua vida transformada. Então é algo maravilhoso, é algo indescritível, é algo que eu não tenho como explicar. É simplesmente viver a fé, ter a fé todos os dias. Eu lembro que naquela noite, quando eu cheguei em casa, depois de 13 anos, eu consegui pela primeira vez me ajoelhar ao pé da minha cama e orar. Pela primeira vez em 13 anos, consegui me ajoelhar. Consegui andar, correr, sem precisar de ajuda, sem precisar de ninguém. Hoje é algo extraordinário para mim. Então, irmãos, é isso que eu tenho para dizer a vocês. Que vocês busquem, que em momento nenhum vocês se desesperem, que vocês cada vez mais busquem ao Senhor de uma maneira que Ele venha suprir todas as suas necessidades, seja ela física ou não. Seja um milagre que você espera há 20 anos ou há 20 minutos. Porque o milagre de Deus, eu levei 12 anos. 12 anos. Mas Ele não vem, não é no tempo que nós queremos. Ele vem no tempo que a gente precisa e que a gente merece. Então é algo que está além da nossa compreensão. O agir de Deus, Ele é de tal forma que Ele não deixa vestígio, Ele simplesmente vem, faz e ninguém pode explicar. Só quem passou, eu posso dizer hoje, eu sou uma prova viva das obras de Deus. Porque quando eu passava pela rua e escutava meus vizinhos cochichando e dizendo, Ele não chega ao final do mês, e a mesma pessoa que disse isso me encontrou na rua, depois da minha cura, e caiu de joelhos no portão, dizendo, eu não creio que você é a mesma pessoa. Então isso, para mim, é extraordinário, é simplesmente inimaginável, mas é atingível, desde que nós criamos. Amém, glória a Deus. Eu já tinha ouvido o testemunho do irmão Rafael e, como eu falei para vocês, aqui em Lucas capítulo 5, logo no início, aqui falando a respeito da palavra, é um texto que eu acho fantástico, porque eu fico imaginando a dor daquele homem, como Rafael sentia dor também. A dor de estar sozinho, a dor de não poder ter contato com pessoas. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, fala assim, aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se queres, pode purificar. O que ele está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Ele estava coberto de lepra. Ninguém queria tocar nele. Na verdade, as pessoas corriam dele. E a Bíblia diz, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Jesus, ele não mais deixou vestígio de lepra naquele homem. Mas ele continua dizendo assim, ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Sabe? Jesus não estava procurando exaltação para o seu próprio ministério, mas ele queria que o que ele faz servisse de testemunho. E é isso que nós estamos fazendo. O que Jesus fez na vida do Rafael continua fazendo, para servir de testemunho. Que aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele disse, eu vou, mas eu volto.
E ele está voltando. E ele ainda diz mais: eu nunca vou deixar vocês sozinhos, eu sempre estarei com vocês. E ele está aqui, por isso que você não conseguiu ver o rosto. Se você tivesse visto o rosto, sabe? Por isso você não conseguiu ver o rosto enquanto ele te carregava. Mas eu tenho certeza que, apesar de você não ver o rosto, eu penso que você sabia quem estava te carregando, né? Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugar solitário e orava. Irmãos, Jesus continua fazendo, mas quando eu ouvi o testemunho de Rafael a primeira vez, o que me chamou a atenção, eu ouvi sobre a cura, Rafael, mas sabe o que me chamou a atenção? Você não falou, então eu vou falar. Eu falei que eu não queria falar no início para não te influenciar. Foi que você disse no seu testemunho que você muitas vezes ia para a igreja com febre, sentindo dores, você ficava ali, você tinha prazer de louvar a Deus e você não entendia como as pessoas que tinham saúde, as pessoas que eram jovens, não estavam ali. E você se esforçava, Rafael, você falou, você se esforçava para estar ali, mesmo com febre. Você falava assim: meu Deus, como é que as pessoas que não sentem nada não estão aqui? E aquilo me marcou, porque as pessoas não valorizam a saúde que têm, as pessoas não valorizam aquilo que elas sentem. Eu ouvi pessoas falarem para mim que realmente, né, da sua dificuldade, da dor que você sentia quando você passava na rua, sabe? Eu ouvi tudo isso. E saber, por isso que nós estamos aqui hoje, para exaltar a Deus, que as pessoas não valorizam aquilo que têm, né? E aí elas querem ser curadas, mas elas não estão buscando em Deus louvá-lo para que o nome dele seja bendito. Por isso que o leproso vira para Jesus e fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Então Jesus fala assim: eu quero. Fica livre do teu mal, fica limpo. Você quer falar mais alguma coisa, Rafael? Pois é, eu quero agradecer a Deus pela vida de Rafael, pelo milagre que Deus fez na vida de Rafael. E dizer para você que não sente dor, para você que não está doente, e mesmo você que está doente. Naquele dia ele foi para a igreja, doente, sentindo dores, né? Até uma camisa que tocasse doía. Rafael sentia dores 24 horas por dia. E hoje, eu não preciso mandar Rafael correr, eu vejo Rafael, eu não preciso mandar Rafael levantar o braço, eu estou vendo aqui. O médico não sabe explicar o que aconteceu. Mas sabe o que aconteceu? Jesus tocou em você, porque ele ainda vive, ele ainda reina, ele é real. Nós não vivemos uma ilusão. Nós vivemos uma realidade. E a Bíblia diz que Deus, ele não pode negar a ele mesmo, ele não pode mentir. Eu estarei com vocês todos os dias. Que o Senhor que tocou em Rafael possa tocar também no seu coração e lhe curar de todas as suas dores, na alma, suas dores no corpo, mas que acima de tudo, o Deus que tocou em Rafael toque em cada um de vocês que estão nos ouvindo, para que vocês também alcancem salvação. Que Deus em Cristo use essa palavra, esse testemunho, para alcançar vidas para a glória dele. Porque Rafael ouviu uma palavra ainda antes de ser cristão. E quando ele pensou em tirar a vida, aquela palavra daquele senhor que saiu do quarto para ir lá, uma palavra de vida, fez com que você não morresse, que você não tirasse a sua vida. Deus tinha um plano de salvação e você acreditou na promessa, mesmo sem ser cristão. Deus tem uma promessa em sua vida. Descanse, porque Deus ainda pode trazer salvação para você. Em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer a Deus. Muito obrigado, irmão Rafael. Muito obrigada a noiva de Rafael. Muito obrigado a noiva de Rafael que está aqui. A irmã Lani, muito obrigado ao irmão Gabriel. Chegou aqui meu amigo, o Diácono Júnior, um homem de Deus também. Daqui a pouco a gente vai ter um testemunho aqui com o Diácono Júnior. Algo tremendo. Vocês precisam saber o que Deus fez para conservar esse homem no reino. Foi algo tremendo. Tá? Os caminhos da graça de Deus. Trilhe por esses caminhos, que Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Senhor, te rendemos graças por tudo. Tu és um Deus maravilhoso. Não temos palavras, Senhor, para expressar. Às vezes nós não sabemos falar, Senhor. Então nos abençoa, Senhor. Que caia 1.000 ao nosso lado, Senhor. 10.000 ao nosso direito, que nós não sejamos atingidos. Que nenhum mal nos suceda, nem praga algum chegue à nossa tenda. Mas que o Senhor use essa palavra para curar os enfermos. Que o Senhor use essa palavra para salvar vidas. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e todo o povo de Deus sobre a face da terra. Não duvide, Jesus Cristo vive. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Desde que aceitei
a Cristo e sente seu pé.